Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Botafogo aqui no Portal da Liga. E Botafoguense, perdemos mais um clássico nesse ano de 2026 e talvez esse tenha sido o mais vexatório, acredito que seja a palavra, porque o Botafogo perde de 3-0 e perde dentro da sua casa e perde para o seu maior rival, não tendo chance alguma. Essa é a verdade, porque tomamos de 3-0, perdemos um jogador zagueiro por uma expulsão totalmente infantil. Então é isso. E você, botafoguense, acredito que, como eu, a gente tinha um pouquinho de esperança, mas já esperava a derrota, né? Porque entramos em campo com um goleiro onde, no melhor ano da nossa história, o ano de 2024, passava longe de se titular num jogo desse, porque tínhamos dois goleiros à frente de ótima qualidade e hoje temos dois goleiros de péssima qualidade. Temos um ataque onde não faz gol e temos jogadores experientes perdendo a cabeça em momentos que a gente espera algo diferente dos veteranos. Então fica essa crítica para Alex Telles, para Alexander Barbosa. Alex Telles que desde a partida contra o Barcelona de Guayaquil não vem jogando absolutamente nada, errando tudo que tenta. E o Barbosa perdendo a cabeça e natural de Alexander Barbosa, onde não dá para ser mais assim. Estamos falando de jogadores de Série A, jogador que foi melhor jogador, melhor defensor em sua final de Libertadores. Não dá mais para ser assim, perder a cabeça e ficar por isso mesmo. Bom, assim, é até difícil falar de jogo porque o Botafogo não apresentou futebol, não apresentou coisa para o seu torcedor. E entrou diferente do que o Martin Anselmo vinha fazendo ao longo do tempo. Mas eu queria falar sobre o ano de 2026. Esse é o meu pós, porque assim como o torcedor não vê esperança nesse ano de 2026, porque estamos prestes a entrar em um transfer ban novamente, porque a segunda parcela da contratação do Thiago Almada vence nessa segunda-feira. Então, assim, se nós torcedores já não temos esperança para esse ano, imagine esses jogadores que estão ali com os contratos pendentes. A gente tem alguma. A gente encontra alguma idolatria no Barbosa, né, no Alex Telles, e estão com esses contratos pendentes. E assim, se nós mesmos não encontramos esperança nesse nosso time, uma garantia de que brigará por título nos próximos anos, imagina os jogadores que estão lá, né? E é isso. A impressão que a gente tem é que o Botafogo está acabando. Como foi em 2020, em 2014 e assim por diante. Parece que o Botafogo está acabando. Porque a gente perde jogador importante, perde o Savarino, o Cuiabano, que foram jogadores extremamente decisivos nessa rodada do Brasileiro. Perde, querendo ou não, o Judas, como a torcida declara. O Marlon Freitas, que é um ídolo, mas não traz alguém à altura de volta. Perde goleiros titulares em 80% dos clubes da Série A, goleiros reservas que são melhores que 90% dos goleiros reservas do Brasileirão Série A, que é o caso do Gatito. E hoje a gente tem 3 goleiros que não são titular em coisa nenhuma. A gente tem um ataque fraco, onde não faz gol, onde o nosso artilheiro do ano passado foi o terceiro lateral esquerdo, que foi o Marçal, que jogou de zagueiro. Tínhamos um treinador jovem, veio com esse ano com um treinador jovem, que foi uma aposta. E parecia que ia dar certo, mas foi já eliminado em 2 competições. As únicas 2 competições que jogou no começo do ano já foram eliminadas. Estamos na zona do rebaixamento. Então, assim, a impressão que passa para o ano de 2026 para o Botafogo é que não tem melhora nunca. Quando ganha do Cruzeiro de 4-0, quando paga o transfer ban, quando o Botafoguense pensa assim, agora vai, não vai. Fomos eliminados da Libertadores. O Neto continua frangando. O Léo Link continua frangando. Não há uma melhora, não há uma perspectiva de melhora. Quando o Botafogo contrata o Júnior Santos, agora vai. Vergonha, eliminação em casa na Libertadores. Não tem melhora nunca no ano de 2026 pro Botafogo. E quando a gente pensa assim a longo prazo, daqui a tal tempo vai ter melhora. Porque chegou tal jogador. Não vejo isso no Júnior Santos.
Não vejo isso no Ferrarese, não vejo isso no Christian Medina. Não vai ter melhora nunca. Essa é a impressão que tem pro ano de 2026 pro Botafoguense. E a questão que fica, a pergunta que fica, será que se tirar o Textor melhora? Não sei. Não sei, porque parece que a vida do Botafoguense é baseada na incógnita. Não tem. É isso que eu tô falando, né? Perspectiva de melhora parece que não há. Jamais. E fica esse questionamento: será que se tirar o sócio majoritário atual vai melhorar? É como se tirar um treinador. Não é como se fosse tirar um treinador. Você está tirando o capital do clube, você está tirando o aporte do clube, a visão do que as pessoas de fora do país têm em relação àquele clube. Porque quando você tira o sócio majoritário dele, é também isso. O Textor é bem presente com o Botafogo em campanhas internacionais. Então, esse é o questionamento que fica. E não tem como mais, não tem como perder mais clássico, entrar com esperança. Porque o Botafoguense está entrando com esperança no clássico, está entrando com esperança nos jogos. Não é para ser esperançoso, é para a gente entrar com expectativa de vitória. Assim como foi com o Barcelona de Guayaquil. Nós esperávamos a vitória. Fomos decepcionados. Vergonha, ok? Vergonha. Só que não dá para ficar esperançoso numa partida contra o Flamengo. Não dá para ficar esperançoso numa partida contra o Fluminense. Tem que se entrar com a expectativa de vitória. Jogos clássicos são importantes para você ganhar esperança. E o que eles fizeram ontem, os jogadores do Botafogo fizeram ontem, foi vergonhoso. Vergonhoso. Mas, mais um dia sendo botafoguense, mais um dia sem perspectiva de melhora. Bom, se você quer continuar acompanhando o Botafogo ou qualquer outro clube da Série A, se inscreva e esteja curtindo os conteúdos do Portal da Liga. Valeu, tamo junto!